aconteceu... já chegou... A gente, já começou. Já começou, já tá... Gente, esse é o Chá da Saúde e o Chacoalhe. E toda quinta-feira sendo transmitido pela TV Praia Grande SP e pelos canais Érica Massoco e Ateliê Ali da Costa e todos os canais da Ali da Costa, porque vocês vão ver muitos canais da Ali. A Ali tem muitos projetos e nós estamos aqui numa série trazendo um pouco da história da Ali, o que ela passou, para depois conectar todos os projetos que já existem, né? Então a gente está aqui hoje falando sobre dependência emocional. Então se você não assistiu o episódio da semana passada, falo pra você, vai lá e assiste, porque tá tudo conectado. A gente só tá dando continuidade porque a gente sente que às vezes a gente não quer parar o tema, porque ele tem uma continuidade. Por isso que vocês estão vendo que a gente nem trocou de roupa, porque na verdade a gente tá dando a continuidade porque a gente tem 30 minutos pra poder falar com vocês. Então a gente tá fazendo essa continuidade e a gente tava falando sobre essa questão do último episódio, falando sobre a gente ficar grudado na merda. E aí a gente vai falando sobre esse lugar da gente poder respirar e observar que a gente pode sair de qualquer merda que a gente esteja. Não é mesmo? Nossa, e ontem eu passei por isso, assim, eu recebi uma... Opa! Vamos fazer um brinde, porque sempre. O Chacoalhe é tomar um chá delicioso Gente, e falar geladinho. da vida, geladinho e respirar. A gente aqui tá tão emocionado e tá tão feliz de compartilhar com vocês que a gente às vezes tá tão... E a gente fica falando. E aí é muito gostoso quando a gente se cura da merda que a gente cria pra nossa própria vida, que quando a gente compartilha e que a gente tem a compreensão do que a gente está vivendo, do que a gente já viveu e do que a gente pode viver, baseado em tudo que a gente faz neste momento, a gente brinda e agradece. Saúde. Saúde. Vem tomar um com a gente. Gente, e esse chá é uma delícia. É muito bom. A Camélia Sinensis, voltando de novo, sempre para dar uma palavrinha sobre Isso, ela. por favor. A gente tem 3 fazendas que produzem de forma artesanal e maravilhosa. É o melhor chá do Brasil. A Camélia Sinensis é a planta que deu origem ao chá. E aqui no Vale do Ribeira ela ainda é produzida de forma artesanal há mais de 100 anos pelos japoneses. Então, querendo saber também mais, chama aí a gente que a gente dá os detalhes, muito né? Muito bom, muito legal. E é uma delícia compartilhar as nossas histórias, tomando chá, falando, e a gente está aí retomando as histórias que a gente falou anteriormente, né? E vamos lá, essa coisa, esse termo, né? A gente gruda na merda, né? Por que a gente gruda mais na merda se a gente pode grudar na alegria, na felicidade, na coisa boa? Não, a gente vai lá naquele pedacinho de coisa ruim e pica. E aí também Bertoldo falava assim, mais uma coisa que ele falava, né? As relações elas acabam por bobagem. Porque coisa séria você resolve. Mas a bobagem faz você, porque você tá lá grudando na merda. Você não, porque as situações sérias elas fazem com que a gente cresça, resolva, né? Se coloque no lugar de adulto, né? Um dia eu fiz uma constelação e ela disse uma coisa pra mim: adultece, sai da criança, adultece, porque adulto resolve, adulto faz o que precisa fazer. Então adultece, e aquilo me marcou muito grande, assim, porque eu falei, cara, é isso que a gente busca nas nossas relações, no nosso pai, na nossa mãe, no marido, no namorado. E a gente esquece que a gente é adulto, responsável pelas nossas relações, pelas nossas vidas e por todas as nossas ações. Então, a partir do momento que eu adulteço, que eu me coloco como adulta para resolver os meus processos e paro de deixar isso na mão do outro, eu saio de qualquer dependência emocional. Eu acho que o caminho da dependência emocional é isso, é eu me dar conta de que eu sou um ser humano, que eu vim aqui resolver as minhas coisas. Quando a gente tem a dependência emocional, a gente quer um salvador do mundo, que pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o namorado, o esposo. E muitas vezes a gente não busca uma relação pra realmente poder fazer uma troca, compartilhar. A gente busca porque me faz feliz aí. Você não vai me fazer feliz, não? E aí cobra do outro que se faça, né, feliz, né? E essa questão de grudar na merda me faz lembrar muito de um assunto que eu tive essa semana, que uma pessoa me disse assim, eu nem sei por que eu tô com essa pessoa.
ela nem combina comigo, eu não tenho nada compatível com ela. E aí eu me pergunto, você vai ficar grudado nessa merda até quando e por quê? Por que as relações elas estão tão tóxicas e tão dependentes nesse lugar? Eu tô falando desse lugar de relacionamento, mas às vezes também a gente tem uma amizade, um trabalho, tudo. E aí a gente fica ali, não, vou ali. Não, às vezes tem uma casa, eu não gosto daquela casa e aí eu comprei aquela casa e eu tenho que viver naquela e não consigo soltar. Eu boto pra vender e não vende. É verdade. Por quê? É pra tudo, Porque né? você tá tão grudado ali naquelas lembranças, nas coisas, tanto na merda quanto nas felicidades momentâneas que você passou, que você grudou e não consegue. Aí você solta, normalmente você solta. Tem um emprego chato, não sai do emprego, mas não para de reclamar. É. Não. E ó, você trouxe uma coisa que foi importante também, que a mente fica nesse lugar de merda. E eu vi um estudo científico que 80% dos nossos pensamentos, eles são negativos. Então a gente, até mais, viu? Talvez eu esteja falando aqui um número errado, mas o quanto a gente precisa vigiar os nossos pensamentos, porque ele está criando o tempo inteiro e eu preciso perceber que 95% do meu pensamento, ele é repetitivo, então já tem uma pesquisa científica mostrando sobre isso. Isso significa que eu penso quase tudo que eu pensei ontem. Então, o que eu tô pensando? O que eu tô vivendo? E esse pensamento repetitivo é o que faz a gente criar. Então, se eu tô grudada na merda, meu pensamento tá ali naquela merda, e eu não tiro esse pensamento, ele vai se transformar em realidade. Porque eu materializei aquilo de tanto pensar. Então, o que eu tô pensando? O que eu tô falando? O que eu tô vivenciando? Tem gente que gosta de viver no vitimismo. Então, mas não é que ele gosta. Infelizmente, a sociedade, ela que nós vivemos aqui, ela te conduz para isso. Tem razão. Porque a grande maioria de toda a mídia que existe é um fake news há muitos anos, dizendo que nós precisamos isso, que nós precisamos aquilo. Então, desde a Idade Média, né? Então, assim, você tinha lá... Então, é um processo de construção de uma sociedade que manipula. Então, enquanto você está achando que você não serve, que você precisa ter o outro, que você não percebe o seu valor, que você não percebe que você é lindo, maravilhoso, poderoso, poderosa, do jeito que você é. Ai, Opa, tá tocando, quem é? Oi! Alô. Estamos no Chá da Saúde. Chá da Saúde. Atende e fala. Não, oi, estamos no Chá da Saúde, tá? Do Chacoalhe. Deixa Não eu esquece. Oi, não desligar tá silencioso, tá tudo certo. tudo certo. Deixa eu Alô, desligar. quer participar? Tá querendo participar. Já foi. Deixa Daqui eu a desligar pouquinho a aqui. gente abre aí A pro gente ouvinte volta. poder fazer a ligação e participar do programa. Pronto. Né? Daqui a pouco a gente vai fazer ao vivo com plateia. Vai ter um dia que a gente vai fazer ao vivo pra vocês poderem participar e perguntarem, Nossa, pode ser? De repente a gente vê legal. na outra semana, a gente Vamos vê ver. aí, né? Porque Vamos fazer com mais Vamos. pessoas? Com mais pessoas, que aí a gente deixa você, vai guardando todas as perguntinhas de todos os nossos episódios e a gente vai mandar aí pra todos os canais nossos dizendo, ó, dia tal hora, a gente vai estar com um Chá da Saúde Chacoalhe. Inclusive, eu quero aproveitar para fazer um convite. Eu quero fazer um convite. Dia 20 de dezembro, nós vamos ter um evento aqui, na pousada da Ali, que vai ter yoga com a professora Consuelo, que eu já reservei a minha vaga, mandei mensagem para ela ontem. delícia. Ela vai fazer massagem, vai ter um day use aqui, porque nós temos piscina aqui, vai ter um super café da manhã. Então, assim, quem quiser vir pra cá pode se hospedar aqui, pode se hospedar lá com a gente também e vir participar desse dia que vai ser muito especial aqui com a gente também. Vai ser o dia todo, a gente vai passar o dia aqui compartilhando a vida. Eu vou ficar o dia yoga todo. com café. E aí você pode fazer, a pessoa não quer fazer o yoga, mas ela quer curtir a piscina com a família. Então Isso. vem, um faz o yoga, o outro faz uma parte, o outro faz isso. Então assim, depois a gente passa aí os detalhes pra você achar também o nosso movimento, mas muito legal. Vai estar no... Depois você pode colocar lá, Adriano, pro pessoal ver o Instagram, né, da Consuelo. Ela que tá fazendo ela toda que a tá reserva, fazendo todas as coisas é isso. com ela, direto. Isso, é muito legal, assim, Consuelo é uma grande amiga Muito também, muito parceira maravilhosa. nossa aqui. E eu tô doida pra fazer a aula dela. É uma delícia, ela é muito maravilhosa, querida. muito boa. A massagem dela. Já marquei massagem, gente. já marquei horário, já fechei Aliás, tudo. esse nosso espaço, ele se torna um spa. Porque é aqui que é feito a massagem. Então a gente Que muda legal. tudo. Ai, e gente, fica então a com gente vai gravar pra energia. vocês verem eu receber na massagem, que eu já fechei 1h30 de massagem com ela, que eu não
processo é muito legal de cuidado. Porque estar nesse lugar do cuidado pessoal, de você fazer um yoga, fazer uma boa alimentação, estar com boas pessoas, te desgruda da merda. Não é mesmo? É exatamente isso. Então, assim, foi muito interessante, só pra vocês entenderem quem é essa pessoa na minha vida. Ele foi meu terceiro casamento, né? Lembra que eu falei que Você casou com o Bertoldo? eu casei. Meu Deus do céu, eu tô agora aprendendo um monte de coisa, sabendo um monte de coisa dessa região. Minha Nossa Senhora, me conta isso daí. Eu não quero Foi saber. uma das pessoas Bota que eu mais mais chá amei aqui. na minha vida. Foi uma coisa muito louca. Foram 17 anos de ódio. Eu não suportava ouvir a voz dele. Por isso a gente consegue transformar tudo. Eu digo pra você, nada é impossível. Sim, A então. última pessoa que eu achei na minha vida que eu pudesse ter uma relação era com aquele homem. Porque eu achava ele arrogante, prepotente, absurdo, que ele achava que ele era o dono da verdade, que ele sabia tudo. E lembra quando você falou, aquilo que você vê no outro e bateu? Pega que é teu. Pega que é teu? Foi exatamente isso que em 2 anos nós conseguimos perceber. Por quê? Porque eu estava há 1 ano praticando budismo, eu tinha deixado de tirar minha vida. Foi exatamente ele quem apareceu na minha vida sem eu querer mais ninguém. Eu falei, não vou ter mais relacionamento. Eu já tinha tido um casamento maravilhoso de 14 anos, que eu tinha... fizeram a forma do Paulo e jogaram fora, né? Porque é uma pessoa maravilhosa, mas eu acabei esse relacionamento dizendo pra ele assim, você não me merece, nós fizemos um pacto. E um deles era, não vamos transformar a nossa vida num inferno. Se isso acontecer, nós vamos parar. Por mais de 6 anos eu fiz terapia e ele me levou e a gente fez e era lindo. Ninguém acreditava que a gente fosse separar porque a gente era muito ruim em carne, a gente era amigão, a gente fazia. E chegou uma hora que eu comecei a grudar na merda. E tudo era difícil e a questão era financeira. Por quê? Porque nós tínhamos gastado tudo que nós tínhamos, casa, carro, investindo no ecoturismo, que era inicial. E aí foi uma das partes que a gente viveu nessa coisa de levar o ecoturismo para essa região, inclusive. Foi bem aqui que a gente estava, na Ilha do Cardoso não tinha, na hora que a gente começou a trabalhar aqui, turismo, não existia essa coisa do ecoturismo e a gente investiu. E eu como dona da empresa, comecei a ver que eu estava devendo para todo mundo, eu estava devendo para o banco, e eu não conseguia sair daquilo. E aquela coisa que você falou, não, às vezes eu acho que 100% você pensa a mesma coisa, de um dia para o outro. Quando você está no meio do olho daquela neurose do que você precisa fazer, eu só pensava naquilo e eu não pensava numa solução. Eu não tinha espaço para ter solução dentro da mente. Então eu comecei a adoecer, comecei a fazer um monte de trabalho fora, aqui, ali, fazer, e aí a relação familiar, ela já não existia, porque nós éramos sócios, e aí a coisa virou do caldo, foram 14 anos, onde a gente tentou deixar tudo muito lindo, sempre foi muito lindo, e chegou num momento em que eu virei pra ele e falei assim, cara, você não me merece, eu tô transformando a nossa vida num inferno. Mas eu tenho essa lucidez, então nós vamos nos separar porque você tem o direito de ser feliz. E eu disse isso pra ele. Mas foi uma coisa muito louca, talvez eu não tinha, eu tinha noção, mas porque eu não queria ter aquela dor, ou mais, eu não queria que o outro tivesse a dor. Por quê? Porque eu fazia tudo naquele momento para todo mundo, então eram as comunidades tradicionais, então eu já comecei a enveredar, e aí montando, por que a gente chega a ter a questão da dependência emocional? Por quê? Porque quando eu estava lá na primeira infância, que a gente constrói todo o processo nosso, eu tinha aquela coisa, eu era sempre o patinho feio, né? E aí, canceriana, minhas irmãs faziam bullying legal, porque eu sempre estava chorando, porque eu sempre estava querendo, porque eu tenho que saber não sei o quê, porque ela que tem o carinho, por ela querer, né? Só que as brincadeiras e as crianças e os amigos, eles sempre estavam com os outros. Com a minha irmã que era super não sei o quê, com a outra que não sei o quê, tinha lá, e eu ficava sempre sozinha. E aí eu sempre tinha o brinquedo que as minhas tias me davam, eu sempre tinha as coisas que todo mundo queria. Então eu comecei a perceber que eu trocava. Nossa. Eu trocava um bem material que eu tinha, que ninguém tinha, para elas estarem perto de mim. Para a conquista da sua atenção. Gente, isso eu só fui descobrir depois que eu me tornei. Porque nem na terapia, 6 anos de terapia, eu falo que ninguém precisa fazer terapia, todo mundo merece. É diferente. É uma questão de merecimento, ajuda sim.
Mas não foi na terapia que eu consegui descobrir isso. Foi praticando na meu Horengekyo. E depois que, em 2010, depois de eu ter quase tirado vida, e que eu comecei a estudar essa filosofia e que eu tive a compreensão do que eu vivi lá atrás. Então, muitas vezes a gente está passando por uma coisa que a gente não tem noção, você entendeu? Não tem noção do que é. Por isso que você fica numa bolha, que você acha que não tem solução e a dor passa a ser física. Porque você vai acumulando os processos de coisas e gatilhos que você vai tendo durante a vida e você não percebe. Então eu trocava. Então eu aprendi a trocar recurso material por recurso emocional. E achando que eu tava sendo legalzinha. Ali, você me traz uma lembrança também, né, de um processo muito forte pra mim, que é essa questão, talvez não da troca, mas muitas vezes a gente quer comprar aquela companhia, sabe, pra poder ser aceita. Não, mas então, era isso, não era troca não, era compra mesmo. Então assim, eu vi isso muito nas minhas relações, assim, também, né, eu acredito que muito se vai mesmo por esse lugar de cura da criança interior, né? Como é que foi com o seu pai, como é que foi com a sua mãe, e isso tudo vai influenciando o adulto que a gente se torna, mas a gente tem esse movimento de olhar para essas dependências e perceber que eu não preciso agradar ninguém. Lógico, eu posso ser uma pessoa bacana, mas eu não preciso fazer as coisas para agradar. E eu percebi realmente esses dias, assim, muito forte para mim, né, que dentro do meu casamento mesmo, né, não falando mal, porque eu também tive um casamento muito gostoso, uma pessoa muito, muito querida, assim, mas que... Fala aí, produtor, tá tudo certo? Que tá olhando aí, eu falei, já deu tempo, tá tudo certo? Será que vai ter que ser 3? Vai ter que ser. E aí eu percebi, assim, que muitas vezes eu comprei, sabe, achando... Eu não precisava, porque eu realmente sentia que ele tinha um amor muito grande por mim, mas em algum lugar meu eu achava que eu precisava comprar coisas, estabelecer coisas para ele para poder ter a atenção dele. Então eu invertia, né? A culpa não era dele, porque ele sempre me deu a atenção, teoricamente, ali que o nosso casamento precisava. Mas em algum lugar meu, tinha um lugar de falta, aonde eu percebia que eu fazia as coisas não porque eu queria, era para agradar, para manter aquela situação. E a gente faz isso nas amizades, nas nossas relações, em muitos lugares, porque eu acho que a dependência emocional, ela tá muito conectada a isso, né? Eu achar que eu preciso comprar o tempo daquela pessoa para ela estar comigo ou para ela fazer algo por mim, né? E é o que você tá trazendo um pouco disso, né? Exatamente. Então, assim, teve todo um movimento de eu me doar para as pessoas durante muitos anos, até os 40 anos, não, até um pouco mais, né? Que foi a doação, e me anular efetivamente, sem perceber que eu estava me anulando, porque eu sempre dizia que aquilo que eu estava fazendo era o que era a minha missão, eu estava lá feliz de fazer em relação ao trabalho. Então eu trabalhava de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, era workaholic e nunca tinha dinheiro. Então eu trabalhava, fazia projetos megas e tal, e no Brasil inteiro, e com comunidades tradicionais, porque aquelas pessoas precisavam. Mas as minhas relações emocionais e afetivas e familiares, elas nunca precisavam. Porque no caso do meu primeiro casamento, o Paulo era a pessoa mais linda, ele fazia tudo pra mim, é uma pessoa maravilhosa, ele é uma pessoa maravilhosa. Por isso eu olhava e falava, cara, eu tô sendo um carrasco. Mas eu não tinha ainda a compreensão da filosofia budista, e por isso eu dizia muito pra minha irmã, depois que ela se tornou budista, que eu não precisava ser budista. Porque a minha proposta de vida já era aquela que às vezes ela vinha, falava e tal, eu lia alguma coisa e tal. Não, é isso aí, então eu não preciso, né? E aí eu precisei ir pro fundo do poço, abrir o alçapão, fechar o alçapão, colocar um monte de cadeado pra perceber que a gente precisa sim. E a gente tem uma organização mundial, que é a maior ONG de voluntários do mundo, que se ajuda, e se ajuda no sentido de... No momento em que às vezes eu não estou conseguindo ver, eu sei que existe uma pessoa que sabe como é que funciona e a gente troca. Então são leigos praticantes que estudam, compartilham do jeito que a gente está fazendo aqui,
para que a gente desperte. Mas quem vai ter que fazer a limpeza e a faxina na casa não é o outro, é a gente. E dói, né, fazer essa faxina. Dói. Ai, nossa. Que nem lembrando a Flaira Ferro, né? Se você assista esse vídeo dela, né? Essa música é incrível. Dói demais a gente perceber quem a gente é. Né, a hipocrisia que a gente tem, né, a sordidez que a gente faz sem perceber que a gente está sendo sórdido. E foi muito louco, porque quando eu saí dessa relação, eu acabei conhecendo uma pessoa, um barbudo, cabeludo, caiçara, eu fui morar no meio do mato. E aí o pessoal faz sabático, vai para Santiago de Compostela, gasta uma fortuna e se encontra, e é legal, vale a pena conhecer. Todas as formas de buscar valem. Não é que uma é melhor que a outra, não. Se você tem grana para gastar, gasta. Se você não tem, dá um jeito e vai. O que você achar que vale, que aquilo vai poder te ajudar, faz. Né? Tenta só dar uma olhadinha antes, porque se ela tá fazendo você olhar só para fora, tem alguma coisa errada. Você vai ter que olhar para dentro. E vai doer. Desculpa. Mas a gente até fala assim, brinca, né? Que ser budista não é para qualquer um. Por quê? Porque primeiro você vai falar, vai parar de apontar o dedo para frente, porque o dedo que tem que apontar é para você. Segundo, é que, cara, dá trabalho você olhar pra dentro e descobrir que aquilo tudo, aquela merda toda que você tá grudando é você. Por que você gruda na merda? Você tá grudando em você, que ali ainda tá uma coisa. Então o que acontece? As relações e as coisas da vida a gente passa para que a gente desprenda. Para que a gente desprenda do que tá dentro da gente de ruim e evidencie o que tá bom. E não é porque a gente não vai deixar, que a gente vai começar a praticar, a estudar e tal, e que a gente vai deixar de ter problemas. Só que a gente transforma problema em oportunidade. Quando eu estava lá no fundo do poço, naquele dia, né, em 2010, que eu já tinha rodado o Brasil, já tinha feito projetos, já tinha tido três casamentos, que eu já tinha olhado e tentado fazer coisas, e que eu olhei e falei, cara, ninguém quer saber do que eu estou fazendo, eu sou um lixo, eu não sirvo para nada. Era isso que eu sentia que eu não servia para absolutamente nada, que tudo que eu fazia era mal e deixava as pessoas tristes. Então eu olhava aquilo e falei, cara, que é isso, que eu estou fazendo? Então é melhor eu não estar mais fazendo e é melhor eu nem estar aqui, porque aí pelo menos essa dor física, ela vai passar. Doce ilusão a gente achar isso, né? E aí, por exemplo, eu morava num lugar onde não pegava o celular. E então foi um momento de ruptura. Por quê? Porque eu estava lá no fundo do poço, com o alçapão fechado, com os cadeados fechados, e o telefone tocou. Num lugar que não tinha celular, que nunca tinha pego o celular, e aí o telefone toca, que nem tocou aqui. Aí eu parei. No que eu parei, eu atendi o telefone. E aí, a pessoa do outro lado, que é uma pessoa que eu estimo demais, eu sou ídolo, é uma artista incrível, né? Maravilhosa também, nossa, passou por coisas absurdas, já estava transformando, já tinha transformado sua vida, mas eu não dava ouvidos. Naquele momento ela disse assim, depois de muita conversa, já que você desistiu, então testa. A única coisa que eu posso te dar, a 200 quilômetros de você, sem saber onde é a sua casa, porque você não, nesses 2 anos que você está aí no meio do mato, na Toca do Bugio, você não deixou a gente ir aí, você não falou onde você está. E aí ela falou, a gente nem vai te achar, ninguém vai nem te achar no meio do mato. Eu morava numa casinha um pouquinho maior do que esse quiosque. E aí ela disse assim, a única coisa que eu posso te dar é o Nam Myoho Renge Kyo. Já que você lutou pela sua vida a vida inteira, por que você não testa? É a única coisa que eu posso te dar. E esse é o mantra que você faz todas as manhãs? Das 5 horas às 6, pelo menos. E agora eu estou determinada a fazer um pouco mais. Por quê? Porque a gente entende que às vezes as coisas acontecem, é aquilo que eu falei, a gente só muda de fase. Não é que a gente pratica, não é que a gente sabe que as oportunidades, como a gente muda, né, dificuldade para oportunidade, elas não apareçam. E às vezes elas aparecem quando a gente se centra,
recita Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo com uma determinação muito grande de gerar a energia positiva que a gente precisa. Sair do pensamento negativo. E essa é o grande barato. Tem um estudo que eu vou achar, o estudo de Harvard, Isso é importante a gente mostrar. Os pesquisadores fizeram a felicidade, né? Tem vários livros da Eisaku Ikeda falando sobre a felicidade e que os praticantes dessa filosofia, eles, na média de todos as pessoas do planeta, que eles fizeram esse coisa, os praticantes da SGI, do budismo de Nichiren Daishonin, que recitam o Nam-myoho Renge-kyo, são mais felizes. Que legal. Entendeu? Não é que eles são melhores ou piores, não, mas eles lidam. É uma faxina mental, né? A faxina mental você faz com esse mantra que te auxilia a sair desse lugar do pensamento ruim. Eu não faço esse mantra, mas eu tenho as minhas práticas pelas manhãs, né? Que eu gosto muito realmente de fazer meditação de manhã, praticar o yoga. E eu sinto dessa importância, sabe? Principalmente quando a gente acorda, porque a gente determina como vai ser o nosso dia. Pra a gente observar exatamente esses pensamentos que a gente falou, que a gente tem muitos pensamentos negativos, para que você determine que o seu dia seja mais conectado com pensamentos que vão fazer você ser melhor nesse dia, né? Então, eu sinto que essas práticas, elas são muito importantes, né? Eu não sou do budismo, mas sou muito do yoga, sou muito de fazer a prática do yoga, de fazer essa faxina mental, gosto de fazer minhas meditações da manhã. E existem alguns mantras realmente, assim, que... Antigamente eu fazia muitos mantras conectados, né, à filosofia do yoga, e hoje eu faço mantras diferentes, assim, que eu aprendi muita coisa com o John Dispenza, e eu gosto muito de escutar as meditações dele. Então, dessa determinação, né, de eu abrir essa possibilidade para um futuro que está logo aqui, e eu imaginar, né, como eu quero o meu dia, o que eu quero fazer dele, né? Então eu acho que a gente abre esse lugar, né? Eu acredito que você faça muito isso, né, quando você está fazendo esse mantra, de realmente fazer essa faxina para que o seu dia seja completamente feliz. Que foi aquele episódio lá, ó, gente, 4 episódios para trás aí, que a gente começou a falar desse lugar de fazer esse dia feliz. Não colocar, não projetar pra frente, eu vou ser feliz. Não, eu estou sendo feliz agora com o que eu tenho. A situação que eu tô, Exato. com conta pra pagar, com circunstâncias diversas, todas. Com a doença, com o relacionamento. Não, pera, eu tô viva. E tudo muda, né? Tudo muda, tudo muda. Foi exatamente muda. isso que aconteceu. Então naquela noite, quando ela falou aquilo, porque eu tinha lutado pela vida, a vida toda eu já tinha feito, rodado, saído de um projeto ido para outro, porque eu acreditava que naquele lá ia ser feliz. E aí vem aquela coisa da dependência. Então toda a primeira fase, até os 40 e pouco, foi todo num processo de dependência emocional com o projeto, com o trabalho, com as pessoas, pagando para as pessoas e sempre sentindo que eu era a culpada de todos os processos. Então eu tinha uma culpa insuportável que me pegava. Então um projeto não dava certo, eu era culpada. Não era a circunstância, não era coisa. Dava algum problema nos relacionamentos, eu era culpada. Eu era. Então minha irmã às vezes sempre falava que já tá vindo a vítima. Nós estamos aqui, o produtor tá falando 5 minutos pra vocês terminarem. As bichas falam, gente. Nossa, deixa eu falar uma coisa super importante, fala. porque realmente a gente vai continuar num próximo episódio falando sobre isso e sobre frequência. Porque a gente tá falando que nós estamos fazendo yoga, meditação, mantra e tudo isso pra gente se frequenciar com uma força maior que rege tudo e todos, e que quando a gente se conecta com pensamentos positivos, com uma vibração positiva, a gente começa a organizar a merda que tava. E aí você falou sobre culpa e eu lembrei de uma escala. E a gente pode até trazer, tem um nome essa escala, mas eu não vou me lembrar agora, talvez você até saiba. Ele vai trazer o quanto de frequência tem a culpa, a raiva, os ciúmes, a inveja. E a gente pode até um pouco falar sobre isso, porque as práticas que nós fazemos é exatamente pra gente poder se libertar da raiva, dos ciúmes, da inveja, da culpa. Porque essas são as merdas. Essas são as merdas. Que vai levando a gente para um estado depressivo, achando que a gente não pode, que a gente é inferior aos outros. Então eu acho que a gente pode trazer, inclusive, essa tabelinha, que eu agora não me lembro o nome, mas é um estudo de frequência mesmo. E ela vai falando. Então, assim, pra gente prestar atenção, você tá na raiva por quê? Você tá na culpa por quê?
doeu, então olha que é teu. É. E aí olhar pra si e falar, da onde que eu desenvolvi essa raiva? Por que que eu tô sentindo isso? Como é que eu posso transformar isso? E eu acho que a gente pode começar a trazer um pouco mais de solução, né, pra galera de casa, né? O que nós fizemos E foi que a mudou? solução, e aí complementando, né, só pra gente fechar esse, já iniciar o próximo com essa questão, foi Isso. quando eu passei a madrugada inteira recitando Nam-myoho Renge-kyo, eu recitei ela chorando, eu recitei ela tentando Soluçando respirar, de chorar. e o sol nasceu e eu tava viva. Eu tava com tanta energia. Olha que legal. E eu olhava pro sol e falava que eu só arrepia, porque eu só queria me bater. Ela tá Eu falei, arrepiada "Você mesmo, louca?" Olha, gente. só me arrepia porque foi uma felicidade tão grande de falar, cara, eu não sei como esse negócio funciona. Mas funciona. Mas ele funciona. E foi exatamente isso que me fez fazer o quê? Eu falei, não, aí eu falei com a minha irmã no dia seguinte, falei assim, não, Sam, eu tô aqui, eu tô viva. E eu quero saber, me ajuda a entender como isso funciona. Porque foi aí que um monte de coisa surgiu. Eu pensei assim, são anos e anos trabalhando com ecoturismo, anos e anos conhecendo pessoas do mundo inteiro. Eu vou conectar os laços. Lembra que eu falei do laço já? Esse laço surgiu por causa disso. Né, os 2 S's, a gente tem soluções sustentáveis para a nossa vida. E a gente puxa o outro, e a gente é puxado para o outro. E com quem que a gente quer puxar? Com aquele que pode nos trazer para cima. Então a gente E é puxa isso. você aí de casa com a gente, para que a gente quer você pra cima. A gente quer elevar aí, né, essa energia pra todo mundo. isso. A gente também tem os nossos momentos, tá? E é por isso que a gente faz tanta prática, porque nós somos seres humanos e tem dia que a gente realmente tá mais feliz, tem dia que realmente às vezes a energia tá um pouco mais pra baixo, mas é isso, juntos nessa caminhada, a gente vai se transformando, trazendo aqui informações super importantes pra você aí de casa. Então, compartilha com quem você acha que pode assistir essa live, que pode fazer uma transformação aí na sua vida. Então vai ser muito importante pra gente também esse compartilhamento, tá? E é isso. Gratidão por mais um chacoalhe. Vamos chacoalhar, Vamos porque o chacoalhar. chacoalhe é pra gente chacoalhar, pra gente brindar o bem mais precioso que a gente tem, que é a vida. A vida. Viva! Viva! Até!